Oi, pessoal do meu canal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Olha eu aparecendo aqui depois de, sei lá, um ano. Gente, juro que eu vou tentar ser mais frequente. Vamos conversar sobre isso, né? E eu só queria dizer que esse vídeo é pra você que tá pensando em desistir da fotografia. Meu amigo, vem aqui, segura na mão da tia Paty, vamos conversar. Vamos conversar sério agora. Você que está aí meio borocochô, vem aqui, tia Paty vai contar uma historinha pra você, que é a história da minha vida. De tanto que eu já levei, vamos dizer, perrengues. De tantos perrengues que eu já tive com a fotografia. E tô aqui até hoje, gente. Eu amo essa profissão, não tem como. Então, vamos lá. Então vamos começar pelo começo, né, gente? Por que eu tô aqui? O que aconteceu? Por que eu virei fotógrafa? Vamos lá que eu vou contar pra vocês e depois a gente vai conversando sobre os perrengues, tá bom? Entre 2014 e 2015, eu nunca vou saber as datas exatas, tá, gente? Porque eu sou de humanas. Brincadeira. Talvez. Eu tenho muitos problemas de memória, certas coisas eu não lembro com exatidão, então assim, vocês vão catando no ar aí, sabe, gente? É sobre isso. Entre 2014 e 2015, eu estava na escola e a gente tinha aula de artes, né? A gente amava a aula de artes. E a professora passou pra gente uma tarefa de fotografar texturas, animais, é, coisas desse tipo, sabe? Ela passou algumas tarefas pra gente fazer. E enquanto para todos os outros alunos era um negócio, ai meu Deus, tem que fotografar, que não sei o que, tem que tirar aquela foto para levar pro professor, eu tava amando, gente do céu. Eu falei assim, gente, que é isso? Que coisa gostosa é essa? Vou postar uma foto para vocês porque eu tenho ainda. Vocês vão vendo aí fotos durante o que eu tô falando, tá? E daí eu me apaixonei pela fotografia. Já cheguei lá no Google na escola, né? Porque eu não tinha internet em casa. Cheguei lá no computador da escola, quanto ganha um fotógrafo. Fiquei decepcionada, mas tudo bem. Enfim. E daí começou a minha paixão por fotografia. Eu fiquei alucinada, fiquei louca, queria começar a fotografar, mas eu só tinha uma Cybershot, né? Quem teve, viveu, né, gente? Não tem como. Eu comecei a fotografar com ela, tirando foto das minhas priminhas, de alguns animais e coisas do tipo. E eu comecei a postar no Facebook. Na época tinha Facebook, gente. Vocês não usam mais hoje em dia, né? Usa pouco. Mas na época era muito forte o Facebook, eu acredito que ainda não tinha Instagram. E eu comecei a postar lá. Eu não tinha condições de comprar uma câmera, até porque é muito caro, até hoje é muito caro, né? E eu morava junto com meus pais, eu ajudava trabalhando junto com eles na roça, né? Eles têm colheita de café. E daí eu ajudava eles enquanto eu não tava na escola. Nisso, gente, eu não tinha nenhuma fonte de renda, né? Não tinha como eu ter dinheiro pra comprar ali a câmera. E eu sempre me dei muito bem com artesanato. Então, o que eu fiz? Eu comecei a vender tapetes. E vendendo tapete eu fui juntando dinheiro pra daí sim comprar minha primeira câmera. Os meus tapetes eu vendia cerca de 20 a 25 reais, se eu não tô enganada. E eu consegui juntar, depois de um ano, eu consegui juntar 800 reais. E daí foi que eu comprei a minha primeira câmera. Gente, quando eu comprei essa câmera, eu fiquei assim, ó, apaixonada. Era uma Super Zoom, né? Quem já teve uma Super Zoom sabe que ela consegue puxar de muito longe, né? E eu tirei a minha primeira foto da lua, que eu fiquei assim, ó, I love you. E eu vou colocar fotinhas aqui pra vocês. Depois que eu comprei essa câmera, eu comecei a fotografar alguns ensaios femininos, alguns ensaios gestantes. Fiz meu primeiro ensaio gestante nessa época. E eu sempre fui postando ali, fui pegando clientela em Manduri, que é a cidade natal minha, né? Fui pegando bastante clientes lá e de um cliente foi recomendando pro outro, que assim foi indo. Só que em 2017 eu já tava com alguns clientes, eu já tinha ali uns eventos que eu fazia de final de semana, tava ficando bem conhecida ali na região. Em 2017 eu casei e daí o meu marido ele morava em outra cidade, né? Ele é também de Manduri, mas ele tinha se mudado por causa do serviço pra Tietê. Aí a gente se muda pra Tietê. Quando eu mudei pra Tietê, eu consegui fazer um dinheirinho, né? Nos primeiros 3 meses que eu tava em Tietê, eu estourei lá. Eu fiz inversão de risco, pra quem não sabe, dá uma pesquisadinha aí, gente, se vocês estão precisando, assim, de um dinheiro rápido. É uma boa forma de se fazer pra ganhar, assim, dinheiro com fotografia, ter portfólio e tudo mais. Dei uma pesquisadinha. Daí eu fiz um pouquinho de dinheiro aí e consegui comprar a minha primeira câmera profissional, que foi uma T5.
E daí eu comprei a T5, comecei a fotografar, era a T5 com a 1855, com a lente, né, 1855, e eu comecei a fotografar com ela. Aí eu fazia ensaio gestante, chegou ali próximo de dezembro, acredito que em novembro, foi quando eu tive a ideia de começar a fotografar bebês. Tava vindo a época do Natal, e eu lembro que apareceu algum post pra mim de ensaio de bebê de Natal, eu nunca tinha visto algo sobre, né? E daí eu vi, e, gente, eu amo criança. Daí eu falei assim, nossa, que coisa legal, gente, fotografar criança, não acredito. Vou fotografar. Aí comprei um fundo, né, fotográfico e fiz ali pequenos ensaios. Eu fazia na casa mesmo, na minha casa, né. Eu peguei um cômodo, às vezes eu fazia na sala e às vezes eu fazia no quarto. Eu tenho uma foto, se eu não me engano, de um newborn que eu tava. Vocês vão ver meu guarda-roupa, minha cama, assim. Meus clientes ficavam sentados na minha cama e eu ali tirando foto do bebê. Gente, o começo é sempre assim, né? Mas enfim. Aí eu comecei a fotografar os bebês, com isso comecei a ficar bem conhecida na cidade, até porque eu cobrava bem barato. E pra mim era uma coisa difícil, assim, aumentar o valor, porque como eu falei pra vocês, eu sempre cresci com muito pouco, né? Ganhando ali R$ 20 o tapete, ganhando agora 50, sei lá, por um ensaio, pra mim era de boa, entendeu? Enfim, aí foi passando o tempo, a gente foi pegando conhecimento, eu fotografava em uma fazenda, então tinha vários lugares legais lá na fazenda pra mim fotografar. E daí em 2018, mais ou menos, não deixaram mais eu fotografar nessa fazenda, por causa que era um fluxo muito grande, né, de pessoas. E daí eu tive que alugar uma sala comercial na cidade. Nessa época eu já tinha bastante cliente, tinha alguns clientes de acompanhamento mensal, e a gente mudou também dessa fazenda para outra fazenda. E nessa outra fazenda que eu tava mudando, não podia fotografar lá também. Então daí eu peguei um ponto comercial na cidade. Nessa época, gente, quando eu mudei pra outra fazenda, né, a minha T5 deu problema. Eu tinha ensaio marcado, eu lembro que ela deu problema tipo na segunda-feira, alguma coisa assim, eu já tinha ensaio no final de semana. E eu fiquei desesperada porque ela parou de funcionar, eu não lembro corretamente o problema que deu, mas eu lembro que ela deu um problema lá. E daí eu falei, mano, se eu mandar pro conserto, não vai chegar a tempo, não vai ficar pronto a tempo. O que que eu faço, né? O que que eu fiz? Eu tinha um dinheiro de reserva, né? Em vez de eu mandar a câmera arrumar, esperar, tal, desmarcar os ensaios que eu tinha, eu fui lá e comprei outra câmera. Comprei a T5i. Um upgrade, né, gente? Da T5 pra T5i. Daí, chegou, né, T5i eu comprei pelo Mercado Livre pra chegar bem mais rápido e fui fazer os ensaios normalmente. Eu atendia numa sala comercial, cerca de 2 metros por 2, ela era bem pequenininha. Inclusive, quando eu ia fotografar, eu encostava as costas assim na parede pra fotografar adulto, né, gestante e tal. Quando era de bebê, era mais de boa, porque eu ficava sentada no chão. E essa sala, ela era boa porque na lateral, ela tinha um armário embutido, com várias prateleiras, assim, e fechava com vidro. Então eu colocava tudo lá dentro e fechava e tava tudo de boa, né? E daí eu fui pegando bastante cliente nessa época. Lá tinha um jardinzinho de inverno também que eu fotografava. E naquela mesma galeria, né, era uma galeria dentro de um salão de beleza. Naquela mesma galeria tinha uma outra sala de frente com o jardim de inverno, que era uma sala com portas de correr. Gente do céu, eu via aquela sala, falava assim, nossa, que sala dos sonhos, dos sonhos. E essa sala, ela tinha uma banheira de hidromassagem. E eu ficava assim, nossa, quando eu conseguir essa sala, gente, eu vou estar aqui, ó, superei, entendeu? Aí foi passando o tempo, tudo mais. Em 2020, eu consegui alugar essa sala. A moça que tava lá se mudou para outra sala e aquela sala ficou vaga e eu aluguei aquela sala. Só que o que aconteceu em 2020, gente? Maravilhosa. Veio a pandemia. Eu era muito conhecida na cidade, eu tinha muitos clientes, muitos mesmo. Eu trabalhava, tinha dias que eu entrava, por exemplo, nos finais de semana, né? Eu atendia até de domingo. Nos finais de semana eu entrava às 8, 9 da manhã e às vezes eu ia sair 10, 11 horas. Eu tenho uma cliente que eu fiz um ensaio com ela na banheira e ela saiu do estúdio 2 horas da manhã. Ela levou vinho, a gente fez o ensaio na banheira, ela levou vinho, ela ficava tomando vinho e a gente conversando e ela escolhendo as fotos, gente. Na época eu fazia a seleção das fotos ali na hora, né? Então assim, eu sempre fui muito amiga dos meus clientes, né? E a gente ficava, ó, resenhando lá, ó. Daí eu tava nessa sala, eu consegui, né, chegar nessa sala. Meu sonho que era ter essa sala.
Só que eu fiquei cerca de, eu acredito que uns 3 a 6 meses ali, não lembro ao certo, mas eu fiquei bem pouco tempo nessa sala. E daí deu a pandemia, meu marido perdeu o emprego, voltou pra Manduri, né? Eu fiquei um mês ali ainda em Tietê, atendendo os clientes que eu tinha, porque eu fazia acompanhamento mensal, fazia gestante, eventos, então eu tinha muita coisa já agendada, né? Então, cumpri ali a agenda e depois a gente voltou pra Manduri. Eu não continuei fazendo os ensaios em Tietê, porque eu não tava morando ali, é 220 quilômetros de distância, pra mim eu achei um pouco inviável, né? No momento. E daí a gente voltou pra Manduri. Quando a gente voltou pra Manduri, eu tinha um dinheiro reserva. Graças a Deus, gente, eu sempre fui fazer reserva, né? E eu queria muito trocar de câmera. Aí eu fui pra 80D. Comprei a câmera 80D. Se eu não me engano, não teve nenhuma antes dessa. Acho que não, gente. Acho que foi essa mesmo. Foi 80D. E também comprei outras lentes e tudo mais. Então eu já tinha ali uma boa bagagem, né? Dos ensaios infantis eu também já tinha muito tema. Na época eu trabalhava com temático. E eu tinha muita coisa. Então, assim, pra mim recomeçar seria mais fácil, né? Porque eu já tinha ali um portfólio bem legal, já tinha alguns clientes em Manduri, mas mesmo assim, eu fiquei 3 anos morando em Tietê. Então, o pessoal já não me conhecia mais, né? Me conhecia, mas assim, mais ou menos. Então, a gente voltou pra Manduri, a gente alugou uma casa e eu fiz essa casa meio estúdio, meio casa. Fiz home studio, né? Que o pessoal chama. Tinha uma recepção e daí partia pro estúdio. Só que daí a primeira casa começou a dar problemas, tivemos algum problema com cupim e outras coisas assim na casa que a gente não tava curtindo muito. Aí a gente mudou de casa, coisa de 6 meses depois. Pegamos outra casa que era próxima ao centro. Quando a gente pegou essa casa, apareceu um terreninho pra gente comprar. E daí a gente comprou esse terreno. Depois de um tempo, a gente foi começar a construir nesse terreno. Nessa época deu problema na minha 80D, eu mandei arrumar. E daí eu fiquei com a T5, né, que era a câmera de backup, a minha T5i. E foi tudo indo assim, né? Sempre os problemas de equipamento. Nessa época que a gente mudou para essa segunda casa em Manduri, eu tive a ideia de abrir um estúdio, né, em ponto comercial, porque eu sempre acreditei que um ponto comercial me trazeria mais clientes, né, por ser porta para rua, ter mais visibilidade e tudo mais. Então eu peguei uma sala meio pequenininha, mas que dava ok pro... Pequena não, né, ela era... a entrada era pequena, mas dentro era bem espaçoso. Então eu aluguei esse pedaço, né, esse ponto comercial. E pra mim não ficar tão dependente da fotografia, pra mim pegar esse dinheiro, né? E junto com isso a gente começou a construir a minha casa, que era nessa chácara, naquele pedaço de terreno que eu falei pra vocês que a gente comprou. Quando a gente foi começar a construir, eu falei, não, então pera, né? Porque daí como é que eu vou fazer com 2 aluguéis? Então, comecei a trabalhar numa hamburgueria. Trabalhei nessa hamburgueria por 3 meses, cerca de 3 meses mais ou menos. E o valor exato que eu ganhava na hamburgueria era o valor exato dos 2 aluguéis. Então, eu ganhava R$ 1.200 na hamburgueria, trabalhando o mês todo. E era o valor exato do aluguel da minha casa, junto com o aluguel do estúdio. Então, tudo que eu ganhava trabalhando o mês todo, basicamente ia só pros aluguéis. Aí eu falei, olha, eu vou trabalhar aqui e tudo mais, mas na época do Natal, né, novembro, dezembro ali, eu não vou conseguir trabalhar aqui porque eu quero focar na fotografia e época de Natal a gente sabe que tem um giro maior, né? Então daí próximo, assim, a época de novembro ou outubro, alguma coisa assim, eu saí da hamburgueria pra focar na fotografia. E deu super certo, aquele Natal foi bem, bem generoso. A gente terminou de construir a casa e tudo mais. A gente fez financiamento lá, né? Não foi totalmente à vista, né? Mas deu tudo certo no final. Eu tava nesse ponto, surgiu a oportunidade de mudar para um ponto maior que ficava numa rua melhor, né? Uma rua com mais visibilidade. Na verdade era a mesma rua, só que era num ponto que era mais... Como pode dizer? Mais visível, entendeu? E daí eu mudei pra esse ponto. Junto com isso, eu mudei dessa casa pra chácara. E daí eu morava na chácara e atendia nesse ponto. Depois de uns 6 meses eu tive problemas com esse ponto e resolvi mudar de novo. Gente, eu adoro uma mudança, né? Vocês estão vendo. Aí, nessa época, gente, eu tive um perrengue, assim, olha. Eu fui fotografar 50 anos de uma empresa lá de Manduri.
E a minha 80D parou de funcionar no meio do evento. Graças a Deus eu sempre ando com câmera backup. E eu peguei a câmera backup, assim, na hora que eu vi que tava dando problema, peguei a câmera backup, coloquei o cartão, coloquei bateria, tudo certinho e comecei a fotografar, né? E daí eu já tava com a 90D. Eu troquei, né, da 80D, eu vendi ela e comprei a 90D e agora eu tenho duas 90D, que são a minha normal e a câmera de backup. São duas 90D. Eu sempre gostei de pegar a mesma câmera, né, pra mim ficar como backup, porque se acontecesse alguma coisa, eu sempre teria baterias carregadas. Eu sou uma pessoa um pouquinho desorganizada, então assim, eu fico com medo de na hora que der problema, eu chegar ali e ver que a bateria tá descarregada. Porque eu provavelmente não iria lembrar de carregar a bateria. Mas tudo bem. Então daí a gente mudou, né, pra chácara e tal, e eu consegui outro ponto. Nesse outro ponto ele precisava de reforma. Então eu conversei com a dona, eu falei, olha, a gente divide, né? Eu posso pagar a reforma e depois a gente vai descontando no aluguel. Então daí eu paguei o pedreiro, ela pagou o material e a gente foi descontando no aluguel. Eu fiquei ali acho que um ano sem pagar aluguel porque a gente pagou a reforma. Por dentro tava descascado, sem piso, sabe? E ficou a coisa mais linda, gente. Eu tenho essas fotos, eu vou colocar aqui pra vocês. Ficou a coisa mais linda. E daí só ficou faltando a gente reformar lá fora. Depois de uns seis meses mais ou menos, por aí, mais ou menos uns 6 meses, eu consegui reformar lá fora. Daí eu coloquei fachada, coloquei meu nome, assim, lindo, 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 lindo. Coloquei meu nome, porque tava bem feinho lá, mas ficou lindo. E eu fiquei cerca de uns 4 a 5 meses, 3 meses por aí, quando a fachada tava pronta. Ou seja, com o meu nome lá. E daí quando foi arrancar também quebrou e eu paguei a fachada pra nada, né, gente? Delícia. Por quê? Meu marido recebeu proposta de emprego novamente em Tietê, ele voltou pra cá, pra Tietê, e eu voltei também, né, gente? Então eu tive que sair, né, desse ponto que a gente tinha reformado e tudo mais. Tive que sair desse ponto e voltar aqui pra Tietê. E daí, o que, que a gente teve, né? O que, que a gente pensou na ideia? De eu continuar fotografando em Manduri. Porque o meu público em Manduri era muito forte. Lá não tem muitos concorrentes, sabe? Então eu era muito forte lá. Então eu falei assim, então a gente se muda e tal, a gente troca a chácara por uma casa na cidade e eu faço essa casa como um estúdio, né? E assim foi, a gente procurou uma casa, tal, trocamos a casa, passamos a casa pro nome, fomos lá lavar a casa. Nisso ele já tava em Tietê e eu fiquei lá resolvendo esses negócios da mudança e tudo mais. Tive que entregar o estúdio, né? Então peguei todas as mudanças e coloquei em casa de parentes, assim, casa de tia, avó, tem coisa minha espalhada pra tudo que é lado ainda. E a gente foi eu e meus avós lavar essa casa, e essa casa, depois que ela passou pro meu nome, depois que a gente lavou, a gente saiu, eu fui pra São Paulo e o meu pedreiro me liga porque a gente ia só trocar o forro pra ficar um pouquinho mais bonitinho, né? Aí meu pedreiro me liga e fala assim: então, é que tem uma rachadura aqui na casa que cabe meu dedo. Como é que você compra uma casa assim? E eu, querido, sai daí que você tá na casa errada. Vamos chamar a polícia pra você. E não, gente, ele tava na minha casa mesmo, na casa que eu troquei. A casa deu uma infiltração na frente da casa de 50 mil litros d'água. E a parte da frente da casa cedeu, então cedeu a estrutura inteira e tal. O que era só pra trocar o forro, a gente teve que reformar quase a casa inteira. É, é complicado, mas tudo bem. Ainda estou terminando essa reforma, não sei quando esse vídeo vai ser postado, mas se ele for postado exatamente nesse exato momento, ainda estamos aí nos finalmente da reforma, né? E acredito que logo meu estúdio vai ser lá. Enquanto eu não estou no estúdio de Manduri, eu estou atendendo na casa da minha avó. Ela me emprestou a sala dela e daí eu fiz um bem bolado lá, coloquei meu estúdio lá dentro e consegui atender meus clientes lá. Então já faz tipo desde deve fazer uns 5 meses mais ou menos, 4, 5 meses que a gente tá em reforma, por aí. E daí eu tô atendendo na casa dela porque eu tive que entregar o estúdio, daí ficou uma bagunça, né, gente? Não tinha como eu atender lá com reforma, deixar minhas coisas lá e tudo mais. Mas graças a Deus está acabando e logo logo eu mostro pra vocês o meu estúdio novo, tá bom? Tô muito feliz quanto a isso. Em Tietê, né, a gente mudou pra Tietê, eu aluguei um estúdio
Aluguei uma sala comercial, na verdade, ela fica dentro de um prédiozinho. Ela fica dentro de um prédio, lá tem duas salas, né? Uma sala eu coloquei como estúdio, outra sala eu coloquei como depósito para colocar os próprios, roupas, guarda-roupa, bexiga e tudo mais, que você sabe que eu tenho uma tralha gigantesca, né? Em outros vídeos aqui que vai ter do canal, eu vou colocar pra vocês. E assim, gente, o que eu queria trazer, né? Tipo, contei e aí, né? Provavelmente muitos perrengues eu não contei aqui pra vocês. Esse da casa acho que foi o maior. Junto com isso, né, da casa tá em reforma, a gente teve problemas com o carro, então a gente teve que pagar um negócio do carro. Tive problemas com a minha câmera foi pro conserto, voltou, foi pro conserto de novo. No ano todo de 2024, eu tive muito equipamento indo pro conserto. Em 2024 e um pouquinho de. Acho que 2023 foi pior do que esse ano. 2023 chegava um flash, né? Eu tenho tocha, que é a SK400 e a SK300. Chegava do concerto, ficava um tempo ali comigo, depois voltava pro concerto. Chegava do concerto, ficava um tempo, voltava pro concerto. Lente, câmera, gente, era assim, ó, um atrás do outro, juro. Chegava um negócio do correio que ficou pronto, ele voltava, ou ele, ou outro equipamento. E não é nem assim, ah, é o profissional que não fez bem. Não é, gente, porque, sério, eu não sei. Mas eu juro que não é, porque o cara fazia o serviço certinho. O equipamento voltava, ficava ali comigo, daí dava problema em outro equipamento. Por exemplo, chegava o flash, dava problema na câmera. Chegava a câmera, dava problema na lente. Chegava a lente, dava problema no flash e speedlight. Então, assim, foi complicado. E junto, né, a casa deu problema, o carro deu problema, minha câmera deu problema, minha tocha deu problema. Gente, assim, ó, aquele fuzuê. E eu tô aqui, gente, tô aqui, ó, rindo, gargalhando, entendeu? Não desista do sonho de vocês. É sério, não desista do sonho de vocês. Eu sei que às vezes vocês podem estar passando por um problema muito maior do que o meu, muito maior do que os que eu já passei, né? Mas assim, acredita no seu sonho. Acredita no seu sonho e segue ele. Não é um vídeo motivacional, não. É só assim. É sério, gente. Vai atrás, entendeu? Corre atrás. Ai, mas não aparece cliente. Gente, vocês ficam aqui, ó, sentadinho, esperando, sinto lhe informar. Não vai aparecer mesmo. Eu tô em Tietê já faz 5 meses. Eu tô aqui, ó, ralando pra conseguir cliente. Porque mesmo que o pessoal já me conheça lá, que eu tenho uma boa bagagem lá, voltar depois de 4 anos não tá sendo fácil também. Mas eu tô aqui, tô batalhando, entendeu? Então esse vídeo é só assim, pra vocês saberem um pouquinho da minha história, saber que perrengues na fotografia existe e que, gente, tá tudo certo. Tá tudo certo, tá? Eu já tenho muitas histórias pra contar pra vocês. Eu já tive ensaio que eu acabei de terminar, o ensaio foi apagado. Gente do céu, eu tenho tanta história que assim, se eu for começar a contar pra vocês, a gente vai ter que fazer uma live do dia inteiro, juro. Gente, eu vou finalizar esse vídeo, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários, eu vou responder todo mundo, tá bom? Se vocês tiverem dúvida, o que vocês querem que eu fale aqui no canal, se vocês quiserem conhecer o meu Instagram, né, eu vou deixar marcado aqui pra vocês. Fiquem à vontade pra ir lá ver. E eu quero saber o que vocês mais querem que eu traga aqui, que tipo de conteúdo vocês querem, quais são suas dúvidas. Porque assim, né, gente, eu tô desde 2015, né? Considero assim profissionalmente desde 2016, mas estou aí na fotografia desde 2015, então eu tenho uma bagagem bem grande e eu quero ajudar vocês, gente. Esse canal foi feito assim pra mim conversar com vocês, fotógrafos, porque gente, esse mundo da fotografia, ele é meio solitário, mas assim, vocês podem ter amigos. É sério, eu tenho muitos amigos fotógrafos e eu adoro essa troca que a gente tem, sabe? É maravilhoso, gente. Então, assim, é isso, tá bom? Falei demais? Ai, meu Deus, quantos minutos desse vídeo? Socorro. Gente, me assistam, tá? Só isso. Só me assistam. É isso, gente. Beijos. Até o próximo vídeo e se inscrevam no canal.